Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Jussara vai abalar as estruturas da família ao revelar que Marlon tem um irmão perdido no hospital. Entre morte, a mulher poderá soltar suas últimas palavras e deixar todos chocados com um segredo que ela guardou por décadas. O que ninguém imagina é que Samuel pode ter uma ligação direta e profunda com Marlon e vai entrar em choque ao descobrir que sua mãe verdadeira esteve ao alcance de um abraço durante toda a vida, sem que ele soubesse. Tudo começa quando Jussara é internada às pressas por causa de um grave problema no coração. No corredor frio do hospital, Marlon vê a mãe ser levada às pressas. E o chão parece desaparecer sob seus pés. O desespero toma conta. A respiração falha. As mãos tremem. O medo vem como um soco no peito. Alan se aproxima rápido. Segura Marlon pelos ombros. Marlon, você não vai desmoronar na porta de um hospital. A tua mãe precisa de você em pé, firme, com a cabeça funcionando. Mas o mocinho está destruído por dentro. Ele fecha os olhos. E as lembranças voltam como uma avalanche. Eu já perdi meu pai de um jeito que eu nunca consegui superar. Tive que engolir o choro para consolar minha mãe e minha irmã. E agora parece que a vida quer repetir o mesmo filme comigo. A voz falha. Eu não vou suportar ver minha mãe indo embora também. Eu não sei se eu aguento mais essa pancada. Alan não diz nada de imediato. Puxa Marlon para um abraço forte. Apertado. Daqueles que seguram alguém à beira do abismo. Olha para mim, rapaz. Você não vai perder a sua mãe. Ele fala com firmeza. Você vai lutar por ela como nunca lutou por nada na sua vida. Vai usar essa dor para se levantar, não para se jogar no buraco. Alan respira fundo. E continua. Se tiver que vender o que eu tenho, pedir dinheiro emprestado, trabalhar dia e noite, ele encara Marlon nos olhos. Eu vou estar ao seu lado. Porque essa mulher é a base dessa casa. E a gente não vai deixar ela cair. Ouviu bem? Não vai. Enquanto isso, dentro da sala de emergência, médicos correm contra o tempo. Equipamentos apitam. Ordens são dadas em voz alta. A luta é silenciosa, mas intensa. Mais tarde, um médico finalmente surge no corredor. O rosto sério, o olhar cansado. Marlon se aproxima no impulso. Doutor, pelo amor de Deus, me diga que a minha mãe vai sair dessa. Me diga que isso é só um susto. A voz embarga. Eu não estou pronto para enterrar mais ninguém da minha família. Eu não tenho estrutura para ver outro caixão sendo fechado na minha frente. O médico responde com cuidado. Sem rodeios. Sem falsas promessas. Sua mãe está estável, por enquanto. Conseguimos controlar o quadro emergencial. Ele faz uma pausa curta, pesada. Mas ela tem um problema sério no coração. Vai precisar de uma cirurgia delicada. Cara, um procedimento de alta complexidade que não pode ser adiado. Marlon sente o estômago revirar. Cada dia que passa, o risco de uma nova crise aumenta. E talvez não tenhamos a mesma sorte da próxima vez. O desespero explode. Caro quanto, doutor? Marlon engole seco. Quando o senhor diz caro, está falando de algo que eu, policial concursado. Salário apertado. Consigo pagar parcelando o resto da vida? Ele balança a cabeça, incrédulo. Ou está falando de um valor que só gente rica consegue bancar, sem vender a própria alma? O médico é direto. Honesto. Estamos falando de um valor alto. Envolve equipe especial. Equipamentos caros. Internação prolongada. Ele respira fundo antes de concluir. Mas antes de pensar em números, o senhor precisa entender uma coisa. O olhar é firme. Essa cirurgia é a melhor chance que sua mãe tem. Se não for feita, o coração dela pode não aguentar outra crise. E finaliza, sem suavizar a verdade. Eu prefiro dizer a realidade, do que alimentar uma esperança vazia. A partir daí, o desespero de Marlon cresce ainda mais. No quarto do hospital, o ambiente está mais silencioso. As luzes são baixas, o barulho das máquinas é constante, quase sufocante. Jussara está deitada, mais calma depois do susto inicial. Respira com dificuldade, mas está consciente. Marlon entra devagar. Cada passo parece pesado demais. Ele se aproxima da cama, segura a mão da mãe e tenta conter o choro que insiste em subir. Mãe, a senhora não vai se preocupar com nada disso. A voz sai baixa, trêmula. A senhora vai focar em respirar, em descansar, em seguir direitinho tudo o que o médico mandar. Ele engole seco. A parte do dinheiro é comigo. Jussara tenta falar, mas ele continua, com urgência. Eu vou fazer o possível e o impossível para pagar essa cirurgia. Nem que eu trabalhe em 3 empregos.
nem que eu venda o que eu tenho e o que eu não tenho. Os olhos se enchem d'água. Eu não vou deixar a senhora morrer por falta de recurso. Eu não vou. Jussara aperta a mão do filho com força. Os olhos marejam. Ela respira fundo, como quem cria coragem para atravessar um abismo. Meu filho, antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer uma coisa. A voz sai fraca, mas carregada de peso. Isso está preso aqui dentro há muitos anos. Eu não posso ir embora desse mundo carregando isso comigo. Marlon se assusta com o tom. Mãe, pelo amor de Deus, não começa a cavucar coisa antiga agora. Ele tenta sorrir, forçar leveza. A senhora não vai morrer. A senhora não vai a lugar nenhum. Ele se inclina um pouco mais. Isso que a senhora está sentindo é medo, culpa acumulada. Acaricia a mão dela. Mas agora é hora de se poupar, de guardar energia. Respira fundo, junto com ela. Fecha esses olhos. Respira devagar. E deixa que eu resolva o resto. Mas Jussara insiste. Marlon, eu não posso ficar calada. Eu preciso te contar o que aconteceu no passado. Ela engole em seco. Preciso te explicar por que eu tomei certas decisões. Porque você cresceu acreditando em uma coisa, que não é bem assim. Os olhos dela se enchem de medo. Eu não quero que você me odeie, quando descobrir pelos outros. Marlon sente um aperto no peito. O medo fala mais alto. Mãe, não. Agora não. Ele balança a cabeça, decidido. Qualquer verdade que a senhora tenha para me contar, vai esperar. A voz fica firme, protetora. Vai esperar a senhora sair desse hospital caminhando pela porta da frente, com alta, com o coração forte. Ele aperta a mão dela. Eu não vou permitir que a senhora se desgaste com lembrança dolorosa agora. Jussara fecha os olhos, respira fundo e se cala. Mais tarde, Dara entra no quarto. O susto ainda está estampado no rosto. Mãe, eu quase morri quando soube que a senhora tinha passado mal. Ela se aproxima da cama. Eu vim rezando, pedindo para Deus não levar a senhora agora, porque a gente ainda precisa muito da senhora. A voz embarga. Aquela casa só fica de pé porque a senhora segura tudo. Jussara olha para a filha e repete o pedido, com urgência contida. Minha filha, eu preciso que você me ajude a juntar você e o teu irmão aqui. Dara franze a testa. Eu tenho uma coisa séria para contar para os dois, e eu não quero partir sem colocar isso em ordem. Dara fica dividida. O coração aperta. Mãe, eu sei que a senhora carrega a coisa entalada há anos. Ela respira fundo. Mas se a senhora começar a falar, se alterar, Dara aponta discretamente para o monitor. Esse coração não vai aguentar. Ela segura a mão da mãe. O médico foi claro. A senhora precisa evitar emoção forte. A voz fica suplicante. Então, por tudo que é mais sagrado, guarda isso só mais um pouquinho. Ela força um sorriso carinhoso. Espera se recuperar. E aí, com calma, ela senta com a gente na mesa da cozinha. Dara aperta a mão de Jussara e despeja tudo, porque eu prometo, eu vou estar pronta para ouvir. Enquanto isso, Marlon encontra Alan no corredor. O cansaço está estampado no rosto, mas a determinação ainda maior. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou reverter essa situação. Ele passa a mão no rosto, nervoso. Eu vou arranjar esse dinheiro. Nem que eu vire à noite fazendo bico. Nem que eu caia de pé de tanto trabalhar. A voz embarga. Eu não vou perder a minha mãe. Alan concorda com a cabeça. Sério. Você sabe que eu estou com você pro que der e vier. Ele suspira e completa. Mas a gente está falando de um valor que não se levanta vendendo celular velho. Você vai ter que pensar fora da caixinha. No dia seguinte, Marlon volta ao hospital bem cedo. O sol mal nasceu, e ele já está ali. No quarto, Jussara o recebe com um olhar diferente, mais profundo, mais urgente. Meu filho, eu sonhei com o teu pai essa noite. Marlon congela. Eu senti como se ele estivesse me cobrando coragem. Como se estivesse dizendo que já passou da hora de você saber a verdade. Marlon interrompe, aflito. Mãe, não.
Eu não tenho condições de lidar com isso agora. Ele respira fundo. Minha cabeça já está cheia com a cirurgia. Com dinheiro, com prazo, com medo. Aproxima-se da cama. Então eu te peço, por favor. Não se esforça. Não levanta a coisa que vai te fazer chorar. Jussara abaixa o olhar e se cala. Marlon sai do quarto arrasado. No corredor, encontra Dara. Ela vai direto ao ponto. Marlon, a mãe tentou falar comigo ontem. Ele para. Ela disse que precisava juntar nós dois, porque tinha uma coisa importante para contar. Dara franze a testa. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas a sensação que eu tenho é que isso não é bobagem. Ela respira fundo. Tem coisa grande aí. Algo que ela escondeu da gente por muito tempo. Marlon balança a cabeça. Dara, você sabe como a mãe é. Ela carrega o mundo nas costas. Ele suspira. Qualquer decisão que ela tomou na vida, ela transforma em culpa eterna. De volta para casa, Marlon se encontra com Bárbara. O saco de pancadas recebe golpes fortes. Descontrolados. Bárbara observa por alguns segundos e se aproxima. Marlon, ninguém bate num saco desses assim, se não estiver com o coração em carne viva. Ela cruza os braços. Então me conta, o que está acontecendo? A voz dela suaviza. Quem sabe eu não te mostro uma porta que você ainda não viu. Marlon para. Respira fundo. Minha mãe está internada. Ela precisa de uma cirurgia. Ele engole seco. Uma cirurgia que custa mais do que eu consigo juntar em uma vida inteira de plantão. O olhar se perde. O prazo é curto. O risco é grande. A raiva cresce. E eu estou vendo ela desmoronar num leito, porque o sistema só funciona para quem tem dinheiro. Bárbara escuta em silêncio. E então, os olhos dela brilham. Existe um evento de luta que vai acontecer em breve. Marlon levanta o olhar. Algo grande. Grande o suficiente para bancar essa cirurgia. E ainda sobra. Ela se aproxima. É o tipo de combate que deixa cicatriz por dentro. E por fora. Uma pausa. Mas é uma chance real de conseguir esse dinheiro. Em uma noite só. Ela afirma, convicta. Eu aposto em você. Eu sei que você é capaz. Marlon arregala os olhos. Você está me dizendo que eu posso conseguir em uma luta, o que eu não consigo em anos de trabalho. Ele respira fundo. Mas também está dizendo que eu posso sair de lá quebrado. Olha direto para ela. Você quer que eu suba naquele ringue, sabendo que posso salvar a minha mãe, e ao mesmo tempo colocar a minha própria vida em risco? Bárbara não desvia o olhar. Eu estou te dizendo que você está diante da escolha mais difícil da sua vida. Ela fala firme. Você decide se essa dor vai te paralisar, ou se vai te colocar de pé, no meio daquele ringue. Marlon fica em silêncio. O coração bate forte. Depois de alguns segundos, ele respira fundo. E toma sua decisão. Se essa é a única chance real, então eu vou subir. Marlon fala baixo, mas com uma convicção que assusta até ele mesmo. Eu vou entrar naquela luta, sabendo que cada soco que eu levar e cada golpe que eu devolver, ele fecha os olhos. Vai valer um dia a mais de vida para ela. Respira fundo. E se eu tiver que sair de lá quebrado, pelo menos eu saio com a consciência limpa, sabendo que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Depois de sobreviver à primeira crise cardíaca e encarar a ameaça de uma cirurgia delicada, Jussara enfrenta um novo golpe, ainda mais cruel. Dara chama Marlon num canto do hospital. O rosto dela tá pálido. Marlon, eu acabei de falar com um cardiologista. Ele sente o estômago afundar. O coração da mãe tá muito fraco. Fraco de um jeito que pode não resistir até a cirurgia definitiva. Marlon leva a mão à testa. Eles disseram que para estabilizar, para garantir que ela aguente entrar na sala de operação sem risco de parada. Dara engole seco. Ela pode precisar implantar um marca-passo. O mundo gira. Isso significa mais um procedimento, mais uma batalha. Marlon não aguenta. As lágrimas descem sem controle. Dara, eu estou tentando ser forte. A voz sai quebrada. Estou tentando segurar tudo isso como se tivesse uma coluna de ferro. Ele passa a mão no rosto. Mas por dentro eu tô desmoronando. A confissão vem em pedaços. Eu choro escondido no banheiro. Eu rezo de madrugada. Eu tento acreditar que a vida não vai me arrancar a minha mãe. A voz falha. Como arrancou nosso pai. Ele respira com dificuldade. E agora você me diz que ela pode precisar de mais uma cirurgia. Que talvez ela não aguente.
Dara segura as mãos do irmão com força. Marlon, a força que você acha que não tem. Ela encara os olhos dele. Está aí dentro. E você já provou isso a vida inteira. Ela aperta as mãos dele. Então agora você levanta. Seca essas lágrimas. A voz fica firme. E vai até o quarto da mãe. Porque ela precisa ver você forte. Mesmo que por dentro você esteja quebrado. E ele obedece. Marlon caminha pelo corredor, enxugando os olhos, respirando fundo a cada passo. Abre a porta do quarto. Jussara está acordada. O olha com ternura e com um peso que ele reconhece. Mãe, eu sei que a senhora quer me contar alguma coisa. Ele se aproxima da cama. Eu sei que tem um segredo entalado na sua garganta. E eu sei que isso dói mais em você do que qualquer remédio. Marlon segura a mão dela. Mas eu te peço, por tudo que eu tenho de mais sagrado, a voz sai firme, mas carregada de amor. Espera. Espera a cirurgia. Espera melhorar. Ele sorri de leve. Porque nada é mais importante do que a sua vida. Nada vale mais do que ver a senhora andando por aquela casa de novo. Ele se inclina um pouco mais. O tempo certo vai chegar. E quando chegar, eu vou estar aqui. A voz embarga. Eu prefiro ouvir uma verdade dura com a senhora viva do que ouvir qualquer revelação com a senhora indo embora. Jussara tenta insistir. Meu filho, eu carrego esse segredo há tanto tempo. Os olhos se enchem de lágrimas. Cada vez que eu olho para você e para Dara, eu sinto o peso de não ter contado. Ela respira com dificuldade. Eu sinto que faltei com a verdade com vocês dois. A voz treme. E eu tenho medo. Medo de não ter tempo. Medo de vocês me odiarem quando souberem o que eu fiz. Marlon segura o rosto da mãe com cuidado. Mãe, por favor. Ele fala devagar. Respira. Encosta a testa na dela. Me promete que vai segurar isso só mais um pouco. A voz sai quase em sussurro. Porque eu preciso de você viva. Para ouvir tudo o que você tem guardado. Eu não aceito. A voz de Marlon sai firme, mas carregada de medo. Eu não aceito que a senhora transforme essa cama de hospital em confissão final. Eu não aceito olhar para a senhora e achar que está se despedindo. Ele segura a mão da mãe com força. Então segura. Segura mais um pouco. A voz embarga. Segura até esse coração ficar forte o suficiente para bater sem medo. Porque até lá, eu vou fazer o que for preciso para te salvar. Jussara não responde. Apenas fecha os olhos, emocionada. Como quem aceita aquele pacto silencioso. O tempo passa. Dias de espera. De oração. De angústia. Até que a notícia tão esperada chega. A equipe médica aprova a implantação do marca-passa. Marlon encara o médico incrédulo. Doutor, o que o senhor está dizendo é que agora a gente tem uma chance real? Que a cirurgia definitiva pode dar certo? Que ela tem força de novo para entrar na sala? Que o coração dela não está mais andando na beira do abismo? O médico confirma, sem hesitar. É isso. Com o marca-passo, o coração dela ganha estabilidade. Agora, ela tem muito mais chances de atravessar o procedimento maior. Sem risco fatal. Dara não se contém. Abraça o irmão com força. Eu sabia. Eu sabia que Deus não ia tirar ela da gente assim. Ela chora, mas sorri. Sem luta, sem aviso, sem misericórdia. Ela enxuga as lágrimas. Agora falta só mais uma batalha, Marlon. Só mais uma. É nesse clima de esperança que Dara hesita. Respira fundo e fala. Irmão, eu preciso te contar uma coisa. Marlon olha. Eu sonhei com você ganhando aquela luta. Sonhei que você levantava os braços. Que a torcida gritava teu nome. Ela se emociona. Sonhei que você chorava ajoelhado. E que eu abraçava a mãe, dizendo que você tinha vencido. Ela sorri envergonhada. Parece loucura, eu sei. Mas eu sinto aqui dentro que isso não é só um sonho. Marlon sorri de volta. Dara, eu vou dar tudo de mim naquele ringue. O olhar fica determinado. Eu vou lutar como se cada soco fosse um dia a mais de vida pra mãe. Porque eu não tô indo lá por medalha. Ele respira fundo. Eu tô indo por amor. A voz treme, mas não recua. E se existir um jeito de agradecer tudo que ela fez por nós, é dando a vida se for preciso, pra salvar a dela. No dia seguinte, Marlon entra no ringue decidido. A luta dura pouco.
Um nocaute no primeiro round faz o ginásio explodir. Do outro lado da tela, Dara grita em lágrimas. Eu sabia, Marlon. Eu sabia. Entre suor e emoção, Marlon ergue os braços. Depois, ajoelha no chão. E olha pra cima. É por você, mãe. É tudo por você. De volta ao hospital, ele e Alan se unem em oração antes da cirurgia de Jussara. Deus, eu entrego a vida da minha mãe nas tuas mãos. A voz de Marlon sai baixa, sincera. Eu te entrego a minha esperança. A minha promessa. A minha fé. Ele respira fundo. Eu te entrego cada golpe que eu levei naquela luta. E cada lágrima que eu derramei sozinho no escuro. A voz falha. Se existe um milagre para acontecer, que seja agora. Que seja com ela. Um pedido final. Porque eu pago qualquer preço. Para merecer isso. A cirurgia dura horas. Horas intermináveis. Até que finalmente a porta se abre. O médico chama Marlon. A cirurgia foi um sucesso. O coração dela tá batendo forte de novo. Dara desaba de joelhos. Chora sem controle. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Marlon abraça Alan com força. Graças a Deus. Mais tarde, já no quarto. Os irmãos entram devagar. Jussara tá acordada. Ela pede que se abacimem. Meus filhos. A voz agora é firme. Agora eu não tenho mais desculpa. Não tenho mais como adiar. Eles se entreolham. O segredo que eu guardo há tantos anos não pode mais ficar preso dentro de mim. Marlon sente o corpo gelar. Então Jussara dispara. Samuel. O Samuel que vocês conhecem. O Samuel que a vida colocou no caminho de vocês. Ela respira fundo. Ele não é um estranho completo. Ele é sangue do sangue de vocês. A voz de Jussara treme, mas não recua. Ele é o irmão que vocês nunca souberam que tinham. Ele é meu filho. O mundo de Marlon para. Mãe, o quê? Ele dá um passo para trás. Como assim o Samuel é nosso irmão? Isso não faz sentido. Isso não cabe na minha cabeça. A voz sai perdida. Como a senhora tem certeza disso? Jussara respira fundo, como quem atravessa a própria culpa. Porque fui eu que entreguei ele ao mundo, quando eu era jovem, sozinha, e sem ninguém por mim. Ela fecha os olhos por um instante. Eu deixei ele em um orfanato, porque achei que não tinha condições de criar. As lágrimas escorrem. Eu amava vocês dois, mas carreguei todos esses anos o arrependimento de ter deixado meu primeiro filho para trás. A voz pesa. Eu sei que não existe desculpa que apague o que eu fiz. Jussara continua, sem esconder mais nada. Eu descobri há pouco tempo, quando voltei ao orfanato. Ela engole seco. Uma antiga amiga me contou que o menino foi adotado, por uma família estruturada. Uma família boa. Ela levanta o olhar. O pai se chamava Abel. Dara leva a mão ao peito. Mãe, isso significa que o Samuel que faz parte da nossa vida hoje, a voz falha. É nosso irmão de verdade? Jussara confirma com a cabeça. Marlon se aproxima devagar. Mãe, eu não vou te julgar. Ele segura a mão dela. A senhora fez o que achou que precisava fazer para sobreviver. O olhar é firme, protetor. E se um dia o Samuel tiver que saber, ele vai saber da sua boca, não da minha. Mas Jussara tá tomada pela culpa. Não, eu não vou contar. Ela chora. Ele não vai me perdoar. E eu já carreguei essa cruz tempo demais. Respira com dificuldade. Eu só precisava que vocês soubessem. O segredo eu levo comigo. Enquanto isso, um detalhe impressionante muda o destino de Igor e faz a polícia chegar até Ellen e Hudson. Prestes a embarcar com Sofia para Portugal, os dois golpistas se sentem seguros. Mas tudo desmorona depois de uma atitude do menino. Tudo começa quando Igor é maltratado mais uma vez. Ele pega um aparelho e começa a brincar, fingindo tirar fotos. Hudson se vira furioso. O rosto se transforma. Eu já não falei 1000 vezes para você largar esses celulares, moleque. Ele avança. Você vai estragar tudo com essa sua mãozinha curiosa. Larga isso já. O tom é cruel. Você tá aqui para trabalhar para mim, não para brincar de fotógrafo de velório. Igor se assusta. Solta o celular na hora. Hudson continua, sem piedade. Se você quebrar um desses, eu juro que te deixo sem comer uma semana. Ele aponta o dedo. Ouviu bem, Igor? Você não é meu filho. Não é nada meu. As palavras cortam. É só um garotinho que teve sorte de eu te pegar para trabalhar. Então aprende a calar a boca e obedecer. Igor baixa a cabeça, revoltado, humilhado. Mais tarde, cria coragem e tenta falar com Ellen. Ellen, eu preciso falar com você. A voz sai baixa. É sério. Eu não aguento mais o jeito que o Hudson fala comigo. Ele respira fundo.
Ele gritou comigo só porque eu peguei um dos celulares. Ele me ameaça o tempo inteiro. Os olhos marejam. Eu não sou ladrão por vontade. Eu tô cansado de ser tratado como cachorro. Ellen revira os olhos, impaciente. Para com essa choradeira agora, Igor. Ela fala fria. Ninguém aqui te obrigou a ficar. Cruza os braços. Mas já que você quis ficar, vai ficar do jeito que eu e o Hudson mandamos. O golpe final. Você não tá aqui pra dar opinião. Tá aqui pra obedecer, pra servir, pra fazer exatamente o que a gente manda, sem reclamar. A voz de Ellen é fria, cortante. Questionar adulto não é papel de criança. Ainda mais de criança que já veio errada do mundo. Igor fica em choque. Os olhos se enchem. Mas ele não baixa a cabeça dessa vez. Eu tô aqui porque vocês disseram que iam cuidar de mim. A voz treme, mas não se cala. Disseram que iam me dar casa, comida, que eu ia ter uma família. Ele respira fundo e explode. Mas isso aqui não é família. Isso aqui é prisão. O peito sobe e desce rápido. Vocês me tratam como se eu fosse um mini escravo. Eu não tenho paz. Eu não posso brincar. Eu não posso respirar sem levar bronca. As lágrimas caem. Eu não quero essa vida pra mim. Ellen se aproxima devagar. O olhar é duro. Escuta aqui, Igor. Eu não tenho paciência pra criança ingrata. Ela aponta o dedo. Você sabe muito bem que a gente precisa de você pros nossos negócios. E se começar com essa frescura, a ameaça vem sem pudor. Eu te largo no meio da rua. E aí quero ver quem vai te dar prato de comida. Ela ri com desprezo. Amor de pobre não paga aluguel. E a gente não é ONG para sustentar menino preguiçoso. É ali, naquele instante, que Igor enxerga Ellen e Hudson como eles realmente são. Dois aproveitadores. Sem coração. Sem limite. Mais tarde, Igor encontra Sofia. Ela percebe na hora. O que foi, Igor? Você tá com cara de quem levou bronca de gente ruim. Ele não aguenta mais segurar. O Hudson gritou comigo de um jeito que eu nunca vi, Sofia. A voz sai baixa. Ele disse que eu não sou nada. Que eu tô aqui só pra trabalhar pra ele. Que se eu reclamar ele me deixa sem comer. Ele respira fundo. E quando eu fui falar com a Ellen, achando que ela ia ficar do meu lado, as lágrimas voltam. Ela disse que eu tô aqui pra obedecer. Que eu não posso questionar nada. Que eu sou ingrato. Sofia fica indignada. Então tá na hora da gente fazer alguma coisa urgente, Igor. Ele olha em volta, nervoso, e sussurra. Eu ouvi uma conversa. Sofia se aproxima. Eles estão com planos de sair rápido do país. O Hudson disse que tá tudo pronto pra ir embora. O medo aparece. Eu não quero ir com ele, Sofia. Eu não quero sumir do mapa. A voz falha. Eu não aguento mais ser mini escravo. Sofia arregala os olhos. Se eles forem embora agora, Igor, a gente perde a chance de mostrar quem eles realmente são. Ela fala firme. A gente não pode deixar isso acontecer. Pensa rápido. A gente precisa de uma prova muito forte. Igor fica em silêncio, pensativo. Então, uma ideia surge. E se eu deixar alguma coisa pra trás, Sofia? Ela franze a testa. Alguma coisa que ninguém possa ignorar. Algo que conte tudo. Ele fala com urgência. Tudo mesmo. Sobre os golpes, os roubos, o jeito que eles me obrigam a roubar na rua. O olhar endurece. Sobre a verdade de que a Ellen só quer a guarda, por causa da herança. Sofia arregala os olhos. Se eu colocar isso em um lugar que a polícia possa encontrar, isso não ajuda. Ela sorri, surpresa. Isso é genial, Igor. Mas pondera. Só que a gente precisa pensar onde deixar essa prova. Num lugar onde ninguém jogue fora. Onde ninguém finja que não viu. Igor respira fundo. E decide. Eu posso escrever uma carta, Sofia. Ele fala com firmeza. Daquelas bem claras. Explicando tudo o que eu tô passando nas mãos deles. Sofia fica emocionada. Os olhos brilham, de orgulho. Você vai ser mais corajoso do que muito adulto, Igor. Ela segura as mãos dele. Mas a gente precisa escolher muito bem onde essa carta vai ficar. Se cair na mão errada, a Ellen rasga, queima,
e ainda usa cinzas para fingir que nada aconteceu. Igor pensa por alguns segundos e responde com firmeza. Eu vou deixar a carta debaixo do meu travesseiro, Sofia. Ela se espanta. Debaixo do travesseiro? É. Se a polícia aparecer aqui um dia procurando prova, é o primeiro lugar que eles vão mexer. Sofia respira fundo e concorda. Então eu vou fazer a minha parte, Igor. Vou ficar de olho em tudo. Mais tarde, sozinho em seu quarto, Igor se senta na cama. A folha branca treme nas mãos pequenas. Ele começa a escrever, com letras simples, mas cheias de verdade. Eles me obrigam a roubar. Eles usam o meu medo contra mim. Ele engole seco e continua. Eu aprendi tudo isso com o Hudson. E a Ellen sempre fala que eu tenho que ser esperto. Que criança pobre tem que se virar ou morre. As lágrimas caem sobre o papel. Eu também ouvi a Ellen falando pro Hudson que só quer a guarda da Sofia por causa da herança. A mão treme. Ela disse que não ama a Sofia, que nunca amou, que só voltou porque sabe que a menina é rica. O coração aperta. Ela falou que se conseguir a guarda vai ficar bem de vida e que pode até sumir com a Sofia se for preciso. Disse que é só questão de tempo até enganar o juiz de novo. Igor respira fundo e escreve as últimas linhas. Se alguém encontrar essa carta, por favor, ajuda a Sofia. E me ajuda também. As palavras saem em desespero. Eu tenho medo de ir embora com eles. Eu não quero essa vida. Eu só queria descansar e não ter que roubar mais. Ele limpa o rosto e finaliza. Eu tô cansado de ser tratado como capacho. Eu não sou bandido. Eu só sou um menino que não teve escolha. Igor se levanta, dobra a carta com cuidado e coloca debaixo do travesseiro. Em seguida, se ajoelha ao lado da cama, as mãos juntas, a voz baixa. Deus, se o Senhor estiver me ouvindo. Ele fecha os olhos. Faz essa carta cair na mão da pessoa certa, antes que a Ellen e o Hudson fujam comigo. A voz embarga. Eu não quero ir embora. Eu não quero ser bandido pro resto da vida. As lágrimas descem. Eu quero que alguém veja essa verdade e tire a gente das mãos deles. Ele respira fundo. Principalmente a Sofia, porque ela não merece essa mãe falsa, que só pensa em dinheiro. Pouco tempo depois, Igor é tirado do apartamento às pressas. Ellen e Hudson não perdem tempo. Entram no carro e seguem direto para a escola de Sofia. Na secretaria, a diretora estranha a visita. Ellen abre um sorriso ensaiado. Falso. Perfeito. Diretora, eu e o Hudson viemos buscar a Sofia hoje um pouco mais cedo. Ela faz teatro. Já está tudo combinado com Samuel. Ele teve um imprevisto. A diretora franze a testa. Olha, Ellen. O combinado aqui na escola é sempre o Samuel. Ela olha firme. Ou alguém previamente autorizado vir buscar a Sofia. Hudson entra na conversa, com o tom arrogante de sempre. Diretora, com todo respeito, a senhora está criando problema onde não tem. Ele força um sorriso. A Ellen é a mãe biológica. A senhora acha mesmo que uma mãe vai fazer mal para a própria filha? Cruza os braços. Isso é um absurdo. A diretora hesita, olha para Ellen, respira fundo e acaba cedendo. Minutos depois, Sofia aparece no corredor. Ué, mãe, o Samuel não vem me buscar hoje? Ela estranha. Por que vocês estão aqui desse jeito, tão apressados? Ellen se abaixa na frente da filha. Voz doce, ensaiada. Filha, hoje a mamãe quer passar um tempo especial com você. Sorriso falso. E o Hudson vai ajudar.
porque a gente tem um plano lindo para nossa família. Sofia fica desconfiada, olha em volta, mas acaba indo com eles. Poucos minutos depois, Samuel chega ao colégio. A diretora vem ao encontro dele, nervosa. Samuel, a Ellen esteve aqui há pouco. Ele congela. Ela disse que estava tudo combinado com você, que você tinha pedido para ela buscar a Sofia. Samuel fica branco. Diretora, eu não combinei absolutamente nada com a Ellen. A voz sai firme, mas trêmula. Eu não liguei para a escola. Eu não mandei recado. Eu não fiz autorização nenhuma. O coração dispara. Ele pega o celular na mesma hora e liga para Leona. Leona, presta atenção no que eu vou te dizer, porque é sério demais. Ele anda de um lado para o outro. A Ellen veio aqui na escola. Levou a Sofia dizendo que estava tudo combinado comigo. A voz sobe. Mas eu não autorizei nada. Ela pegou a menina, desapareceu, e ninguém sabe para onde foi. Samuel respira fundo. Eu tô sentindo que ela tá fugindo. Isso não é mais disputa de guarda. Ele engole seco. Isso é sequestro. Isso é crime. A gente precisa agir agora. Do outro lado da linha, Leona entra em pânico. Eu sabia, Samuel. Eu sabia que essa cobra de saia ia aprontar alguma coisa grande. A raiva explode. Eu tô dizendo há séculos que a Ellen e o Hudson estão preparando fuga. Eles não vão só passear com a Sofia. A voz fica dura. Eles vão tentar sumir com essa menina do país. Samuel corta. Leona, vamos direto pra casa da Ellen agora. Decidido. Entra, arromba a porta, faz o que for preciso. O tom é urgente. Se eles ainda estiverem lá, a gente pega no flagra. Samuel sai da escola descontrolado. Pouco depois, Leona chega na rua da Ellen. Coração disparado. Samuel, se você me der 5 segundos, ela estala os dedos. E, um empurrão bem dado, eu te mostro como é que se derruba a porta de golpista. Os dois se posicionam. Empurram com força. A porta cede. Samuel entra indignado. Olha em volta. O apartamento está vazio. Droga. Leona já começa a fuçar tudo. Você pode ter certeza de uma coisa, Samuel. Ela abre gavetas. Revira bolsas. Golpista, por mais esperto que seja, sempre deixa rastro. Ela anda rápido. Eu vou virar esse lugar do avesso, até achar uma pista. Um papel. Um detalhe fora do lugar. Ela entra no quarto de Igor. Sem pensar, joga o travesseiro para o alto. Algo cai no chão. Leona se abaixa. Pega a carta. Um arrepio percorre o corpo. Samuel, vem aqui agora. A voz sai tensa. Porque se o que eu tô pensando for verdade, esse travesseiro acabou de cuspir uma bomba. Samuel se aproxima. Os dois abrem a carta juntos. Enquanto leem, o silêncio pesa. Os olhos de Leona se enchem de lágrimas. Samuel fecha os olhos. Engole o chorro. Esse menino tá gritando por socorro nessa carta, Leona. A voz sai quebrada. Ele tá desabafando tudo o que a gente suspeitava. Ele respira fundo. Mas agora não é mais suspeita. Olha pra carta. É prova. Leona dobra o papel devagar. Com cuidado. Como quem segura algo precioso. Ela encara Samuel. Pronto, Samuel. Aqui tá a máscara caindo. Por escrito. Preto no branco. Sem choro. Nem vela. Leona segura a carta com firmeza. A Ellen assinou a própria sentença quando abriu a boca na frente do Igor, achando que criança é surda e burra. Samuel já puxa o celular do bolso. A decisão está tomada. Boa tarde, aqui é Samuel Boaz. A voz é firme, sem tremor. Eu quero registrar com urgência um sequestro de menor e denunciar uma quadrilha que usa uma criança para roubar na rua. Do outro lado da linha, o policial pede os detalhes. Samuel conta tudo. Cada palavra, cada nome, cada crime. Quando desliga, não perde tempo. Vamos para o aeroporto. Agora. Leona já pega as chaves. Se eu encontro essa mulher antes da polícia, Samuel, eu juro que dou nela a surra que ela merece. Enquanto isso, no aeroporto, Ellen, Hudson, Sofia e Igor caminham apressados. Malas na mão, olhares atentos. Sofia estranha. Mãe, por que a gente veio pro aeroporto sem avisar o Samuel? Ellen revira os olhos. Você tá muito desconfiada pro tamanho que tem. Ela força um sorriso. A mamãe só quer começar uma vida nova com você. Longe de toda essa gente que quer te tirar de mim. Sofia cruza os braços. Melhor pra mim ou melhor pra minha conta bancária? Ela entrava por um segundo. O quê? Porque eu sei muito bem o que vocês estão tramando. Sofia encara a mãe.
Eu mesma vou abrir a boca na frente do primeiro policial que eu enxergar. Ela aperta o braço da filha. Cala a boca. Para com isso agora. Mas já é tarde. Enquanto caminham em direção ao portão de embarque, Samuel e Leona entram correndo no aeroporto. Leona olha em volta. O coração acelera. Samuel, vamos procurar perto dos guichês. De repente ela aponta. É eles. É agora. Sofia! Grita Samuel. Ao ouvir a voz, Sofia se solta e corre em direção a ele. Ela intenta puxar a menina. Sofia, volta aqui agora. Não faz escândalo. A raiva explode. Você tá me envergonhando na frente de todo mundo. A mamãe sabe o que tá fazendo. Ela tenta manipular. Ele só quer te afastar de mim. Você não pode confiar mais nele do que em mim. O golpe final. Eu sou sua mãe. Não esquece disso. Samuel se coloca na frente de Sofia. O olhar é duro. Mãe não sequestra a filha Ellen. Silêncio ao redor. Mãe não pega a criança na escola escondido. Mãe não planeja fugir do país sem autorização judicial. A voz sobe. Mãe não usa menino pobre para roubar na rua. Mãe não chama herança de projeto de vida. Ele se aproxima. Então hoje você não vai usar essa palavra para se esconder. Porque o que você é, chama-se outra coisa. Sirene ao longe. E quem vai te dizer o nome certo é o delegado, com o processo na mão. Hudson tenta bancar o valentão. Samuel, é melhor você baixar a bola. Ele aponta o dedo. Você não tem prova de nada. Isso aqui é só um mal-entendido. Tenta sorrir. A Ellen é mãe. Tem direito de viajar com a filha. Levanta os ombros. A gente ia avisar depois. Você tá fazendo cena. Querendo aparecer. A voz sobe. Eu não vou aceitar você tratando a gente como bandido na frente de todo mundo. Leona dá um passo à frente. Prova é o que não falta a seu traste. Ela ergue a carta. A gente invadiu o apartamento. E encontrou isso aqui. Ela encara Hudson. A carta do Igor. O menino que você trata como mini escravo. A voz dela treme, de ódio. Ele escreveu tudo. Linha por linha. Ela lê em voz alta. Que você obriga ele a roubar. Que a Ellen só quer a guarda da Sofia por causa da herança. Fecha a carta com força. Tá tudo aqui. Preto no branco. As sirenes se aproximam. E daqui a pouco, vai estar tudo registrado no boletim de ocorrência também. A polícia chega. As algemas aparecem. Sofia segura a mão de Samuel. Igor observa. Aliviado. Dessa vez, eles não vão fugir. Então, se tem alguém sem moral pra falar de cena, é você. Leona encara Hudson sem piscar. Você vive de teatro barato, de bandido meia-boca, que só é valente quando acha que não vai ser pego. Nesse exato momento, as sirenes começam a ecoar do lado de fora do aeroporto. O som corta o ar, chamando a atenção de todos. Policiais entram no saguão. Passos firmes, olhares atentos. Um deles se aproxima do grupo. Ellen, Hudson, a voz é oficial. Irrevogável. Vocês estão sendo detidos neste momento sob suspeita de sequestro de menor, exploração de criança em atividades criminosas e tentativa de fuga do país. Ele continua, sem emoção, com alteração irregular de guarda. Recebemos denúncia formal. Temos uma carta como prova. E temos testemunhas. O policial respira fundo. A partir de agora, tudo o que vocês disserem pode e vai ser usado contra vocês. Ellen entra em desespero. O teatro começa. Isso é uma injustiça, grita. Eu sou mãe. Ela aponta para Sofia. Eu amo a minha filha. Eu nunca faria mal para ela. A voz vira choro. Esse Samuel envenenou todo mundo contra mim?
Ele manipulou a menina? Ela balança a cabeça. Essa carta é invenção. Eu tô sendo perseguida. Eu sou a vítima dessa história. Leona ri. Mas é um riso seco. Duro. Vítima é a Sofia. Ela aponta para a menina, que quase foi arrancada do país como se fosse mala extraviada. Depois olha para Igor. Vítima é o Igor, que você tratou como ferramenta de crime. A voz sobe. Vítima é a justiça, que teve que te engolir fazendo teatrinho de arrependida na audiência. Leona se aproxima. Você não é vítima, Ellen. Você é autora, roteirista e protagonista do próprio tombo. Ela finaliza, sem piedade. E hoje, o capítulo é de humilhação para a vilã. Hudson entra em pânico. Tenta correr. 2 policiais seguram seus braços na hora. Não encosta em mim. Eu só estava ajudando. Ele se debate. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só acompanhei. Aponta para Ellen. Quem manda em tudo é ela. Foi a Ellen que bolou tudo. A voz falha. Eu sou quase uma vítima. Fui levado pela emoção. Samuel se aproxima devagar. O olhar é gelado. Emoção nenhuma manda a criança roubar na rua, Hudson. Ele chega mais perto. Isso quem manda é caráter torto. Samuel cruza os braços. Mas fica tranquilo. Agora você vai ter tempo de sobra na cadeia. A voz sai baixa, ameaçadora, para pensar em tudo o que fez. E se reclamar muito, ele inclina a cabeça. Talvez ainda divida a serva com gente que não gosta de covarde, que usa a criança como escudo. Sofia se solta da mão de Leona e se aproxima da mãe pela última vez. Os olhos estão marejados, mas firmes. Você podia ter me amado de verdade. Ellen tenta falar, mas Sofia continua. Podia ter escolhido fazer o certo. Podia ter lutado por mim com dignidade. A voz quebra, mas não recua. Mas você escolheu lutar por dinheiro, por herança, por vantagem. Ela balança a cabeça. Agora não vem dizer que isso é amor. O golpe final. Amor não se escreve em carta de denúncia. Amor não precisa de dossiê. Sofia encara a mãe. Amor aparece nas atitudes. Respira fundo. E as suas só me mostraram uma coisa. Ela dá um passo atrás. Que eu sempre estive mais segura. Longe de você. Do que perto. Os policiais algemam Ellen e Hudson. Cliques metálicos. Olhares baixos. Vergonha estampada. Eles são conduzidos para fora do aeroporto. Vaiados. Humilhados. Sofia segura firme a mão de Samuel. Leona fica ao lado. Igor observa. Aliviado. Em silêncio. E aquela carta? Aquela folha simples. Escondida debaixo de um travesseiro. Que um dia foi só um pedido de socorro. Agora se transforma na prova definitiva. A prova que coloca os vilões exatamente onde merecem estar. Atrás das grades.